Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Beats. Meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e entrar no portal do conhecimento. Então eu convido você, pegue a sua chave, que vamos juntos girar e entrar no portal do conhecimento. E para nos provocar sobre o uso das tecnologias e crianças, a nossa convidada de hoje é a Liana Camargo. Ela é jornalista, professora, mestre e doutora em educação. É doula, mãe, instrutora de yoga. Liana, muito obrigada por ter aceito esse convite, por você estar aqui hoje. Eu quem agradeço, Michele. Para mim é uma grande responsabilidade, né? E fico muito feliz por estar aqui no Portal de Beats. É um canal de comunicação muito importante, feito por uma baiana maravilhosa, que eu sou fã demais. Arretadíssima, e que está movimentando aqui, né, em Cuiabá, um trabalho belíssimo, super importante. Então, eu reverencio o Portal de Beats e fico muito agradecida por ter sido convidada. Ai, mãe. Meu Deus. Eu reverencio você por estar aqui. Obrigada. E você era para ser a primeira, uma das primeiras mesmo. Ai, meu Deus. E aí, a distância de 500 quilômetros. Exatamente. Né? Para quem não sabe, a Liana mora em Barra do Garças. Naquele lugar maravilhoso, com várias cachoeiras. E lá é considerado um vórtice. Como é que chama um local energético? Isso. Barra do Garças, eu falo que me puxou, assim, porque ali é um lugar que, comprovadamente, cientificamente, tem um vórtice de energia muito grande lá. E os místicos falam que é um chakra da Terra, assim como outros lugares são chakra, ali tem um vórtice muito intenso e é um chakra da Terra. Então, há pessoas do mundo inteiro que vão para lá para fazer meditação, para fazer retiro, para fazer andanças, né? Eu quero conhecer Barra. Quero muito ir lá. Tem a Serra do Roncador, tem tanto ponto turístico. Serra do Roncador, tem as águas quentes, que são águas termais vindo lá do fundo da terra, que a gente toma banho naquela água termal. Tem um complexo, um braço da Serra do Roncador, que é a Serra Azul, que tem mais de 14, tem umas 14 quedas d'água, né? Quedas d'água. Então, são cachoeiras e pequenas cachoeiras ou quedas. E ainda tem 2 encontros de rio, que é o Rio Garças e o Rio Araguaia, que se encontram, e são 3 cidades, uma perto da outra, Barra, Pontal e Aragarças. Então, só a energia de 2 rios se encontrando já é grande, né? E aí a gente tem um ponto, um pico alto, que você sobe 1.204 degraus e chega no Cristo da cidade, onde você pode ver toda a cidade, esse encontro. Então, esse é um lugar muito especial, muito, muito bacana. Lá. Não sei se eu vou conseguir subir essas 1.000 e não sei quantos degraus, Consegue. Né? Mas devagarzinho a gente chega lá, né? É porque eu também tenho 2 filhos, eles vão nos nossos passeios, e aí tem que carregar um aqui, o outro está cansado, e aí vai empurrando até chegar lá. Você sabe que eu utilizei esses degraus, essa altitude, quando os meus filhos fizeram a passagem da primeira infância para a segunda infância. Então, eu levei primeiro Maria Júlia, que hoje tem 12, vai fazer 13. Quando ela teve 7 anos, a gente levou eu, o pai e ela, subimos os 1.204 degraus. E eu falei, olha, agora você vai entrar na sua segunda infância. E aconteceu a mesma coisa com o Emanuel. A gente levou ele, subiu, ele foi com os amiguinhos. Então, a gente fez esse ritual de passagem para dizer que eles conseguem. É uma nova fase. 1.204 degraus, sim. Muito bonito. E também uma metáfora linda para essa nova fase, né? Gostei. E depois de 7 anos, 21, continua ainda? É que eu estudo antroposofia, sou gestora numa escola antroposófica, né? E aí tem o primeiro setênio, que vai de 0 a 7, aí 7 a 14, 14 e 21 é o terceiro setênio. Então, o primeiro, o mundo é
bom. O segundo, o mundo é belo. E o terceiro, o mundo é verdadeiro. Interessante. Interessante. Eu perguntei isso porque, como eu tenho 40, que setênio seria para eu poder comemorar lá, entendeu? Mas ainda dá para eu levar a pequena com 7, também com 21, e o mais velho dá para levar. Dá para levar, com certeza. Dá para levar. Tá. A gente vive passando Tô fazendo ciclos. as contas aqui. E aí, a gente começando a falar sobre o seu documentário. O último documentário é Afetos, a Tela Mágica. Uhum. Eu quero saber como que surgiu essa ideia de fazer esse documentário. O que te motivou? Michele, eu percebo a minha vida como um caminho desde a graduação. Eu fiz comunicação social, me formei em rádio e televisão, depois jornalismo. E aí, desde lá, eu já me preocupava com a democratização do audiovisual nas escolas. Então, foi muito legal, porque eu e o Cris, que é meu parceiro de vida, de caminhada, nós fomos para as escolas democratizar o audiovisual. E naquela época não tinha YouTube, não tinha nada, né? Nós formamos com uma monografia intitulada Cinema Agora, Educação e Cidadania através do Audiovisual. E aí a gente foi para várias escolas ensinar audiovisual para essa garotada. Aí, depois do mestrado, eu fui fazer um mestrado que estudasse os documentários, né? Os documentários na cultura digital, na cibercultura, né? Que o pessoal do ECO fala. E quando me tornei mãe, e olhando muito, já inerente, né, a toda a minha vivência, como as crianças, como a gente estava ensinando mexer com a câmera e fazer a linguagem documental, eu olhei para os meus filhos com acesso às telas, né, e uma tela mais recreativa. Eu quis muito investigar no doutorado a mídia, né, a mídia digital e crianças. Então, surgiu daí, de toda a minha vivência profissional, né, traçando educação e comunicação e com os meus filhos. E como que esses conceitos, afetos e tela mágica, se conectam? Primeiro que eu fui para o doutorado e o título da minha tese, até se quem quiser procurar, é Crianças Conectadas ao YouTube, né? Vivências na cultura digital. Então, assim, para a linguagem documentária, eu precisava de ter uma linguagem, um título que fosse mais simples, né? E como pensar isso? Primeiro, afetos, porque na minha tese, eu investigo o afeto em Spinoza. Spinoza é um filósofo que foi uma das referências de Vygotsky, que é o autor que eu utilizo, né? Levi Vygotsky. Um psicólogo bielorrusso, e eu vou lá em Ética, né? Um livro que Baruch de Spinoza escreveu durante 15 anos. Por conta do livro Ética, ele é excomungado pela Igreja Católica, e aí eu vou ler Ética. Né? E dentro de Ética ele fala das afecções, né? As afecções são os afetos. Todo mundo fala hoje em dia dos afetos do campo emocional, como isso é importante para a gente, né? Então, desde dessa expansão do conhecimento da psicologia humana que a gente tem no início, principalmente no início do século XX, com vários autores, Freud, Jung, né, o próprio Vygotsky, a gente começa a entender e perceber questões psicológicas que o Oriente está ali, né, na frente há um tempão. Sim. O Jung ele vai beber no Oriente muita coisa, né? A gente não pode esquecer que o Oriente ele tem um tempão de civilização. Então, quando eu trago os afetos para o documentário, eu estou trazendo
essa abordagem conceitual do que me afeta enquanto ser humano emocionalmente. Tela mental, imaginação, tela do celular, tela da televisão. A TV é considerada uma tela também, não é? Tela, sim, computador, tela. Quando fala né? tempo de tela para criança, está considerando a TV também? Está considerando a TV. Está considerando a TV, está considerando o celular, está considerando aquele... o tablet? O tablet, está considerando o tablet. Mas tela mental também. Sim. Porque o que me afeta também é o que está aqui dentro da minha tela mental. A gente não pode esquecer disso. E por que tela mágica? Por que é mágico, né? Por que eu trouxe essa magia? Primeiro, porque eu estava trazendo essa ludicidade, criança, né? Magia, se a gente for pensar holisticamente, eu estava até lendo um livro de Paulo Coelho, ele tem um livro que chama Brida. Sim. E aí, clássico, Brida, né? Brida, o que ele fala? Olha, cuidado, não vai fazer essas coisas que estão aqui, não. Tome muito cuidado com a magia, né? Sim. A magia, ela é uma ponte entre o mundo físico e o mundo extrafísico, né? E o que é a tela mágica, se não essa coisa do material e imaterial, né? Sim. Essa coisa... Tá eu e Michele conversando. E que nos afeta. Nos afeta. A gente está conversando aqui, isso aqui vai para lugares que a gente nem imagina. Quem vai nos ver? Sim. Né? Então, e vai levar muito conhecimento também para muitas pessoas. Eu espero. E impactar também. Eu espero. Eu acredito que é isso que é meu propósito. Assim, trabalhar com crianças. Né? Eu tenho uma relação com Vênus, com a maternidade, com maternagem. E eu acho que a gente precisa olhar muito para essas crianças, porque são elas que vão construir o mundo, Sim. né? Elas que vão estar aí na frente. Daqui a pouquinho a gente está terminando a nossa trajetória aqui. E o tipo de tela? Quando você falou também que envolve o celular, o tablet, a TV. Quando é utilizado de forma pedagógica na sala de aula, também está contabilizando o tempo de tela? Contabiliza tempo de tela, sim. Porque às vezes tem alguns livros, eu tenho alguns aqui, eu vou só pegar aqui rapidinho para mostrar aqui na minha câmera que é A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro é maravilhoso. Esse aqui é utilizado bastante em diversas pesquisas. Dependência de internet com crianças e adolescentes. Porque os alunos não gostam da escola. Vai falar um pouco também. Tecnologia e infância. E como criar filhos na era digital. Aqui vai falar do tempo de tela. E aí, se a gente for contabilizar a escola, que utiliza, por exemplo, 40 minutos, já foi aí as 2 horas necessárias. Assim, o que a gente pode entender é que a tela, independe do tempo que você está usando ela e a finalidade, é um tempo computado, né? É um tempo computado. Até eu tenho que chamar o primeiro que você mostrou, que é a Fábrica de Cretinos Digitais, ele vai trazer muito essa relação. O Desmugê, ele é muito importante para esse debate. Inclusive, ele vai trazer também um questionamento sobre a tela recreativa, né? Aquela tela em que, por exemplo, me preocupa muito, e é um debate que eu tenho com os meus filhos. Meus filhos são meu laboratório, né? Eu acho que os filhos da gente têm que ser os nossos laboratórios. Fico conversando com os meus filhos sobre os stores, ou aquele do YouTube, que são shorts. Sim. Os shorts, eles... você vai passando aquele dedo ali. E aí eu fico questionando sempre a eles, né? Porque, assim, para mim, a questão é muito dialógica. Porque eles não têm celulares, mas eles entram em contato com o celular ou o computador. Lá na minha casa, nós temos computadores e eles precisam estudar, enfim.
E eu fico questionando, isso daí vai fazer com que você não pense. E aí eu tento explicar, tento dialogar com eles. E eles compreendem, eu acho, porque eu vejo muitas famílias que a criança fica até agressiva. E eu não sei se é uma falta de disciplina ou de educação. Quando o Wi-Fi cai da casa, fica todo mundo nervoso, né? Eu acredito assim que esse diálogo precisa ser muito amoroso, né? Não tem como, não dá para ser impositivo, porque pela imposição você vai criar algo rígido. Entendi. Então a gente vai criando um diálogo, um espaço de diálogo, mas eles entendem sempre que eu e o pai estamos ali para conduzi-los. Vai chegar uma época que eles vão ser donos das próprias escolhas, né? E claro que eles escolhem muita coisa para a vida deles, né? E a gente incentiva isso. Mas eu sou aquela mãe que coloco para lavar louça, que chamo para ajudar, para eles terem noção de colaboração, de cooperação, que eles estão aqui nessa jornada para se ajudar mutuamente. E como eu estou nessa questão do estudo, da pesquisa em relação à tecnologia, eles acompanham isso. Claro que tem os pontos de tensão. Tudo é tensionado, porque a gente está falando de geração. Eu sou uma geração, meus filhos é de outra geração. Há tensão. E eles veem outras crianças usando, né? A minha filha mais velha, principalmente, todas as amigas têm celular. E aí eu falo, você vai ter um celular. Você vai ter. Calma. Você vai ter. E quando você estiver bem emocionalmente, sair dessa fase, dessa construção da sua identidade e personalidade, você vai sentir mais... Eu vou me sentir mais segura e você também, porque eu acho que a questão é rede social. Então, voltando à sua primeira questão do tempo de tela, como é que você vai falar assim para um oftalmologista, né? Conversar, dialogar com o oftalmologista? Não, mas essa tela aqui, ela só foi para estudar, agora eu quero uma tela recreativa. Ele falou, mas mesmo assim, o seu olho... a mesma tela, né? O seu olho, ele não está preparado para essa quantidade de tela. Né? Então, você precisa ter uma pausa mesmo. E o Desmo G, voltando a Desmo G, ele vai trabalhar essa questão da tela recreativa, de como essa tela recreativa está prejudicando o sono, sonho, né? Eu li Siddhartha Ribeiro, O Oráculo da Noite, importantíssima leitura para falar sobre sonho. A importância do sonho. Sonho é processo de autoconhecimento. Jung, Freud, vão falar de sonho. E essa tela, que é uma tela que tem um espaço muito grande hoje na nossa vida, acaba tirando muito espaço de um sono mais saudável e de você entrar em contato com a sua própria esfera psíquica para encontrar questões e respostas para angústias através de sonho. Olha que coisa mais simples e, ao mesmo tempo, não é, né? Então, essas questões, elas precisam ser permeadas e dialogadas com pais, com os filhos, né? Eu sou um tipo de mãe, assim, você sonhou? O que você sonhou? Interessante. Né? E fazer exercício também de desenhar o sonho. Tem caderninhos, né, de sonho, e aí para escrever o sonho. Então, é isso, esse processo da tela, independe se é a tela para você estudar, que é o que a gente usa muito, né? Você, principalmente, deve usar bastante, mas a tela recreativa, que a gente quer ver um filme, a gente quer ver um site, a gente quer... É tudo tela, a gente precisa, né, pensar nessa tela, principalmente para os pequenos. Primeira infância é imaginação. Tela mental, imaginar. A gente precisa oferecer isso para as crianças. A gente precisa dar condições para a criança pequena ter a tela mental do imaginar, para que ela se torne um adulto criativo para resolver problemas. Isso é uma questão muito legal quando a gente vai falar de economia criativa também, por exemplo.
Economia criativa. Não é para ter criatividade? Como é que desde pequeno você rouba da criança, você retira da criança a capacidade dela pensar por si só em resolver questões e problemas de conflito com um colega, né? De como é que eu vou acessar, escalar aquilo ali para eu pegar aquele objeto ali. E pensar também, não é? Isso. E pensar. Na gestão de conflito com seus coleguinhas. Isso. Então, a tela, ela é uma forma de dar informação unidirecional, né? Tá pronto ali, ele fica preso naquela tela, sem possibilidade de interações. E como é que a gente vê isso? Você como professora também, e de Waldorf, gente, né? Uma professora Waldorf. Precisa também de uma amizade entre escola e família, não é? Porque muitas vezes não tem a tela na escola, mas a criança vai jantar e a mãe ou os pais já dão a tela. A gente vê em muitos restaurantes. Criança pequena com tela, sim, né? Michele, eu só vou fazer uma correção. Eu sou gestora em uma escola Waldorf. Eu não sou professora Waldorf. Eu acho que é bom, porque são 4 anos para você se formar em pedagogia Waldorf. Mas eu estudo a pedagogia Waldorf. Eu estudo antroposofia. Inclusive, eu estou lendo um livro, A Ciência Oculta, de Steiner. Tá me deixando louca, mas... Imagino. Mas, assim, as pessoas estão perdendo essa capacidade de se relacionar dentro do âmbito familiar, né? Uma das coisas que eu falo, principalmente lá para a equipe da Florescer, que é a escola que eu tô, é que é muito importante a gente ter uma mesa em casa e sentar todo mundo na mesa e, como família, conversar sobre questões na mesa. Sim. E na escola Waldorf, eu aprendo muito isso, né? As crianças, elas sempre estão na mesa, o alimento. Ele é uma parte pedagógica. Desde a infância, a gente ensina que esse alimento, o ato de comer, de se alimentar, é alimentar não só o corpo, mas a alma, né? E nós sempre chamamos os pais para falarmos de vários temas, né? E na escola a gente sempre tem reuniões no primeiro semestre, no segundo semestre, mas também a gente traz essa família, principalmente, para trabalhar com a arte. Então, são os pais que encenam o teatro A Menina da Lanterna, são os pais que fazem o teatro do Advento no final do ano, que é a formatura das crianças. Então, a escola, ela pode ser ela pode, não que ela né? Ela pode ser esse lugar que nutre as famílias de conhecimento, né? Essas famílias que muitas vezes estão tão, né, perdidos também. E nessa loucura do dia a dia, do cotidiano, de ter que trabalhar e ter que trazer o dinheiro para casa e ter que fazer as contas ser pagas. Então, assim, como é que eu vou pensar nessas coisas, né? Como é que eu vou refletir sobre isso? E aí a gente pode ver a escola como esse espaço de troca, de compartilhar. Bacana. E quando você falou sobre a mesa, né? A família sentar à mesa, você também quer dizer sentar à mesa durante um almoço? Pode contabilizar ali como uma conversa? Com certeza. Eu acho que os almoços... Não é necessariamente sentar numa mesa de uma forma formal, uma solenidade. Não. Pode ser durante um lanche. Isso, sentar na mesa, na janta. É ali que a gente coloca os assuntos familiares em dia. Entendi. Né? Eu acho que é importante ter a mesa como esse lugar de encontro das famílias para conversar. Uma coisa muito fluida, muito de partilha mesmo, né? Que bacana essas informações. É como uma medicina que você entrega para o mundo. Isso é capaz de curar muitas famílias que estão em desavença, ou então até os pais que não conseguem limitar o tempo de tela,
ou porque o filho responde. Então, assim, essas dicas são importantíssimas. E Desmogé vai dizer mais alguma dica, ou você mesmo, na sua experiência do dia a dia, assim, você já falou a importância de falar com afeto, que é uma comunicação não violenta, né? Para que essa criança possa compreender. Michele, a gente, primeiro, o que a gente tem observado é que tem pais que se colocam nesse lugar de amigo, tudo bem, ok, mas existe um limite. E aí, precisa de autoridade. Exato, autoridade, né? não de autoritarismo, mas entendi. a autoridade. O filho precisa entender que o pai e a mãe precisam ser honrados. Né? Precisam ser olhados de uma forma a falar, poxa, mas eles estão me conduzindo. E até onde eu entendo, as crianças elas até querem regras, elas precisam dessas regras. A gente tem ouvido, a gente ouve muitos adultos falar, eu fui educado muito livre, muito sem eira nem beira, e agora os meus filhos eu dou umas certas regras, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que é importante para as crianças terem regra, para elas entenderem um pouco de borda, terem um pouco de borda, sabe? Serem um pouco, olha... No sentido de ser protegida, né? De entender que há certos limites, porque senão ela não consegue entender nem o seu limite com o outro, né? E Sim. A gente tem que ter um limite, porque é onde acaba o meu limite, é o que começa do outro. Né? Então, a gente precisa olhar. E Desmogé, ele vai olhar para esse sentido e apontar assim, vamos parar para pensar assim, que as mídias digitais, esse digital entrou como uma avalanche, né? Uma tela como uma avalanche, e agora a gente está começando peraí, tá meio que sem controle, vamos começar a pensar como é que a gente vai organizar isso. E ele vai apontar, olha, como neurocientista, olha, se você dá 4, 5 horas de tela para uma criança, ela vai ter um resultado, uma resposta que ela vai transbordar. Né? Então, assim, transbordar de que maneira? Depressão também pode ser? Exatamente. A gente não aguenta muito. A gente precisa de estar em contato com a natureza, a gente precisa de ter outros espaços de diálogo, de partilha, que não a tela. Sim. Né? A gente precisa disso. E pelo que eu já comentei antes, né, de você ter muita tela, isso prejudicar o seu sono, o seu sonho, prejudica também o fato das próprias comunidades de vizinhança, né, interagirem. Esses dias eu estava conversando, falando, nossa, não tem mais aquele vizinho que vai bater na sua porta e vai falar, vamos tomar um café? Né? Vamos pedir tomar um pouquinho café? de açúcar, né? Não tem mais, que as pessoas estão querendo cuidar de sua vida, mas a tela, né, está sendo... separando as pessoas. De uma certa forma, né? Você não vê assim, eu acho que... E você mora em um lugar, eu chamo um lugar zen, né? Um lugar, assim, energético. Isso pode ter influenciado em você pensar nesse estado de presença, nas relações pessoais, e o fato também de você ser uma gestora em uma escola que é Waldorf. O fato de você também ser yogi, pensar no estado de presença, na conexão, na energia, pode ter influenciado nas suas pesquisas e culminado no seu documentário? Eu acho que é um conjunto, né, de fatores. Assim, os meus filhos, eles nasceram com essa filosofia do yoga. Tive 2 partos naturais, né? E um em casa. Não vou falar que é para fazer em casa, mas assim, eu estava segura para isso, né? Tive doula, tive toda uma segurança, inclusive médico. Então, o yoga, eu estudei durante 8 anos a Seisho no Ie, eu acho que a meditação também é um caminho possível.
Não estou me colocando aqui como uma pessoa super zen. Eu acho que eu acho que disso. Você é zen. Mas eu acho que a vida foi me levando para esse caminho. Né? Então, esse seu cotidiano pode ter influenciado em você refletir, ter um pensamento crítico sobre o uso das tecnologias? Sim, ainda que eu goste. Eu não sou contra as tecnologias, mas a gente negociar, ter certo equilíbrio, né? Porque quando a gente clareia uma coisa, a gente toma consciência de uma coisa, você negocia com ela. Fala, opa, peraí, né? Eu gosto de ver minhas séries, eu gosto de navegar pelo ciberespaço, né? Eu me sinto dentro dessa cultura digital, que não é só tecnologia, há outros elementos para essa cultura digital, como uma forma, né, de viver nesse tempo. E não é isso, não é assim, olha, vamos ceifar as telas das crianças. Mas é negociar. Acho que a gente está nesse controle parental, né? Pelo menos. Né? Exato. E a gente olhar para essa criança como um ser que está se formando, que está organizando o seu psíquico, né? E fazer com que a gente tenha mais equilíbrio. Sim. Né? Porque as coisas estão tão desequilibradas, estão aí, né? Com o clima, com tudo tão desequilibrado, que isso acaba afetando a gente. Então, quando você fala assim, você está em Barra do Garça, você está zen, eu acho que Barra do Garça me proporciona ter uma paz muito, muito bacana. A gente mora perto de uma floresta, de uma mata. E eu sinto que essa mata me dá uma energia muito boa. Isso é um privilégio muito bom, né? É um privilégio, é um privilégio. Não sei se os nossos espectadores estão ouvindo essa chuvinha, mas a chuva está fortíssima aqui batendo na parede. Mas a gente vai, porque a chuva veio para abençoar mesmo essa nossa conversa. E aí você fala no documentário sobre o conceito de Peres-Givani. Eu não conhecia né, esse conceito, para mim foi uma coisa muito nova. E é uma coisa que eu sempre falo, o podcast é uma forma da gente aprender mais. Né? E eu queria saber um pouquinho sobre o conceito de Peres-Givani. Então, Michele, o Vygotsky, ele é sempre lembrado por alguns conceitos que ele criou. Porque Vygotsky foi uma pessoa muito criativa, muito inteligente. Né? Morreu com 38 anos. Jovem demais. Jovem. E ele desenvolveu conceitos como de zona de desenvolvimento iminente, mais conhecida como zona de desenvolvimento proximal, quando eu aprendo com o outro que é mais velho, né? Eu aprendo com o professor, eu aprendo com o meu coleguinha que é mais velho, ou que sabe um pouquinho mais que eu, então a gente vai interagindo ali, a gente aprende. Conceitos como atividade guia e outros conceitos. E aí, estudando, eu entrei em contato com a Peres-Givani. O Vygotsky, ele tem muitos escritos ainda que foram passados para o inglês e do inglês para o português. Isso é um problema, porque aí você vai trazer de uma segunda língua, não é direto. Então, nós temos hoje outras pesquisadoras que estão trazendo direto do russo para o português. A própria Zoya Prestes foi uma das pessoas importantes, né, para começar a se pensar em Vygotsky numa ótica de trazer diretamente do russo para o português. Priscila Marx também, que é uma pesquisadora importante nesse sentido. E aí, quando eu me deparo com o Peres-Givani, eu falo, gente, que legal isso é muito bacana. E depois que eu termino meu doutorado, eu via todo mundo como Peres-Givani. Qual que é Peres-Givani? Peres-Givani, Peres-Givani. Então, assim, Peres-Givani ainda tem que estudar muito sobre Peres-Givani, mas o que eu posso resumir? A gente tem vivência e vivências. Sim. Por exemplo, seu doutorado. Você está vivenciando várias coisas. Certo. E é um ciclo que inicia e que se fecha. Vários ciclos. E aí você, no final do seu doutorado, você vai fechar um grande ciclo
que aí se chama de grande Perejivane, uma grande vivência, que dentro dessa grande vivência existe várias microvivências. Qual que é o objetivo desse grande ciclo? Você não ser a mesma Michele como você entrou. Sim. Você ser melhor. Como quê? Como humana. Porque a gente vem para essa terra para ser humanamente humano. Humanamente humano. Então, o que o Vygotsky vai falar é que num grande ciclo, no final de um grande ciclo, nós precisamos de dobra de consciência. E essa dobra de consciência que vai fazer você ser melhor do que você era. Entendi. Como é que começa esse ciclo? Pelo afeto. Pelo meu emocional. Tudo escorre por um caminho emocional na nossa vida. Eu escolhi essa blusa, queria vir de branco, você está aí com uma roupa toda florida. Porque E foi pensado a minha roupa florida. emocionalmente você pensou, peraí, eu quero... Sim, eu queria trazer a natureza. Quando você escolhe um político para comandar a sua cidade, por mais que você tenha feito várias inferências, você pesquisou, viu o histórico, ele fez projeto, você pesquisou, foi para o lado do raciocínio, ainda assim o emocional está dentro dessa sua escolha. Então, a gente pode ter um impulso emocional sem razão e pode, pela razão, ter ali embutido um emocional. Então, a gente não tem para onde correr. O emocional é o que tange a nossa vida. Depois do emocional, os afetos, né, é o que determina os nossos desejos e as nossas ações. Então, a gente tem que pensar o emocional nisso, nossa ficção, né? Depois nós temos a imaginação. Nossa imaginação ela vai para caminhos muito... Opa, você começa a imaginar tanta coisa, e aí isso você tem que parar para pensar nessa sua tela imaginária, né? De várias coisas, inclusive da sua imaginação em relação a pensar a sua tese, né? A pensar na criação dos seus filhos. Dentro da vivência existe uma questão que é o drama. Ele vai pegar lá em Aristóteles a questão do drama e vai falar assim, eu só cresço quando eu sofro para me transformar em alguma coisa. Então a gente pega a metáfora da libélula, né, da borboleta. Está lá no casulo e ela tem que enfrentar um certo sofrimento para ela se transformar numa borboleta. Mas não tem como eu me tornar uma pessoa melhor sem sofrer? Você tem que deixar de ser aquela outra pessoa para virar outra. Então, é um sofrimento, né? Esse outro, ele precisa morrer para entrar outra coisa. Então, se formar ou trazer à tona uma outra pessoa muito melhor, muito mais justa, muito mais ética, muito mais coletiva. E isso é deixar o individual, pura e simplesmente, isso vai te acarretar, de uma certa forma, um certo sofrimento. E aí, no final disso, tem a dobra de consciência. Se você faz toda uma vivência e não tem dobra de consciência, não valeu, não valeu. Não... Você não saiu daquela... Então, não foi Perejivane. Então assim, a frustração é necessária para crescer. É necessária. É necessária. Quando o pai fala assim, mas eu não vou tirar o celular dele porque senão ele vai chorar, deixa ele chorar. Ele não vai morrer. Ele vai até refletir, não é? E você vai dialogar, você vai trazer depois... Ele vai chorar. Aí você vai lá, abraça ele, fala, tá tudo bem, tudo tranquilo, tá tudo bem, mas não vai usar. Isso mesmo. Porque a gente tem que entender que nós somos os adultos. E tem adultos delegando à criança a escolha. Para
coisas que ela não tem amadurecimento emocional para escolher. E a tela é esse, sabe? É um ponto de tensão entre mim e meus filhos e de várias pessoas. Não vou falar assim, meus filhos, eu falo assim, tirar e eu vou tirar. Não, eu moro num lugar em que a gente vai plantar grama para eles jogarem bola. Na minha rua, eu vou fazer carrinho de rolemã para eles trazerem uns amigos. Eu estou criando condições para que eles possam fazer interações. Porque senão eles vão só para a tela mesmo. Sim. E durante o processo de pesquisa, o pesquisador sempre se depara com algo que ele não esperava, né? Eu tenho essa curiosidade para saber, apareceu algum dado, alguma informação que você não esperava e foi surpreendente para você? Ou alguma informação da própria criança que te deu durante as entrevistas e você não esperava? Sim, eu vou dar uma que eu lembrei de cara agora, assim que você perguntou. Tem uma menininha que eu fiz a minha pesquisa em Barra mesmo, numa escola pública. E aí eu já tinha lido O Poder da Comunicação, de Manuel Castells. E no Poder da Comunicação do Manuel Castells, o que ele fala? A internet é o tecido de nossas vidas. Essa frase, para mim, ela é muito impactante. A internet é o tecido de nossas vidas. Então, se a gente der uma pane geral aqui, né, no mundo, as pessoas vão ficar sem chão, né? Porque é o tecido. O que é tecido? Pele, né? E aí a gente já lembra da pele da cultura, né? Bem. E aí teve uma menininha que eu perguntei, veio assim, né, para as crianças. E aí, se você ficasse um mês sem internet? Aí tinha uns, tudo bem, eu vou brincar, vou correr atrás das galinhas, vou não sei o quê e tal. Aí teve uma menininha. E me chamou a atenção, porque essa menininha, ela ia para casa da avó para conseguir se conectar, porque na casa da avó que tinha internet. Na casa dela não tinha internet, então ela queria sempre ir para casa da avó para ela se conectar, para ela usar a tela do celular, né? Aí ela virou para mim e falou assim: tia, não dá, a internet é minha vida. Meu Deus do céu, olha aí. O mundo para, né? Sem internet, fica todo mundo nervoso. Uma menininha de 7, que ia prestes a fazer 8 anos, ela estava me entregando o que Castells estava dizendo. A internet é o tecido de nossas vidas. Como pesquisadora, a gente tem muitas tensões, né, contemporâneas também, né? Eu quero saber assim, quais desafios você enfrentou ao abordar temas de tecnologia e afetos no documentário, considerando também que existem diversas perspectivas especialistas da educação incentivando o uso do celular, né? Porque, assim, no sentido de informar que o celular é um acesso a conhecimento também. Só que eu vejo, assim, que precisa de uma orientação, porque ele é realmente o acesso a um museu, por exemplo, à ciência, à cultura, a um artigo. Só que muitas vezes a gente não vê esses estudantes acessando. Tá vendo os shorts, como você falou. Uhum. O TikTok, né, da vida. E assim, como é que você vê? Você vê como um desafio? Porque tem pesquisas comprovando que o celular pode ser benéfico, por exemplo. Né? Como é que você lida com isso? Olha, durante o processo, né, de pesquisa, a gente vai lendo. Acho que todo mundo passa por isso. E quanto mais você lê, mais você fica com uma carga de informação e precisa que aquilo se assente, né? Eu entendo o seguinte, precisa de orientação. Sim. Né? A minha filha, por exemplo, eu vou sempre pegar o meu laboratório. Ela vai mandar um WhatsApp, uma mensagem WhatsApp. A gente está ali para ajudar a ela se comunicar com aquele meio de comunicação, entendeu? Para não criar ruído,
quantos ruídos não foram criados em relação ao WhatsApp. Então, eu acho que não é o meio em si, né? Não é você taxar, é procurar mesmo o equilíbrio, porque tem autores que vão falar assim, tem pesquisadores defendendo assim, antes dos 17, 18 anos não usa celular. Impossível. Culturalmente já é muito difícil, né? Mas a gente dialogar e conversar, vamos fazer a mensagem assim, né? O que você acha? Vamos. E aí, até que essa criança, esse jovem, tenha já uma autonomia para falar assim, poxa, eu já consigo dialogar com nesse meio de uma forma que eu consigo ser entendido pelo outro que está lá do outro lado. Então, Michele, é orientação. E como é que eu vou dar orientação? Formando professores. Precisa de formação de professores. Precisa de diálogo nessa formação do professor, falar assim, vamos dialogar com os pais? Porque aí não dá para ser apartado dos pais, né? Não dá para ter formação de professores sem esse enfrentamento com os pais. E aí preciso de uma gestão que tenha consciência disso, né? Eu dei um módulo de tecnologia e gestão e antes de qualquer coisa, de falar, olha, vamos utilizar essa tecnologia assim, assado, eu vim bem antes, né? Vamos falar sobre a vivência, a Perejivane, para eles entenderem a vivência deles, para eles poderem aplicar para o outro. Por quê? Não tem... Isso Steiner fala, é interessante a gente trazer essa abordagem que outros educadores também fizeram. Não há como você passar ou educar sem autoeducar. Eu, como mãe, eu preciso me autoeducar para eu educar o meu filho. Na escola, a mesma coisa. Então, a gente precisa ter conhecimento dessa tecnologia, entender como que isso se processa, como é que são as questões, as tensões, né, as negociações, as relações de poder, para a gente poder falar, olha, acontece isso, isso, isso. Sim. Né? Então, a autoeducação, ela precisa vir antes da educação. É o primeiro passo. Então, foi isso que eu tentei conversar com esses professores, né? Muitos do Estado, professores do Estado, que é importante a gente ter essa autoeducação, entender como são as negociações com essas tecnologias, para que a gente possa dialogar com as crianças e os jovens. Porque o que dá para entender é que assim, eles estão... senão eles ficam muito perdidaços, né? Sim. Muito perdidos. Muito. Precisa de uma orientação também dos professores. Eles também estão perdidos. Então, assim, usa, não usa. Eu acho que a gente tem que olhar para a Desmugê, né? Mas tem que olhar para um vitalismo também, falar assim, poxa, vamos utilizar o celular de uma forma benéfica, pedagógica, mas como é que vai ser isso? Vamos pensar isso na prática. E hoje, essa PL do MEC, ela vai proibir o uso de celular nas escolas, em todo o território brasileiro. Alguns estados brasileiros já proibiu, Rio de Janeiro, e alguns países, como Bélgica, Reino Unido, por exemplo, Espanha também proibiu. China. Né? A China. E você acha que deve proibir o uso de celular em sala de aula? Eu soube que vai ter uma caixinha, eu não sei como vai ser a dinâmica para eles deixarem o celular. E eles não vão usar, agora vão usar Chromebook, os aparelhos da escola, entende? Uhum. Você é contra o uso do celular em sala de aula? Michele, até onde eu entendo, esse projeto de lei coloca que é proibido utilizar quando não pedagógico. Né? Se for utilizado pedagogicamente, ok. Se não for pedagógico, se a criança ela vai
para outro caminho, que não seja prestar atenção no que o professor está fazendo ou propondo, eu acho que não é legal nem para a criança, né? Ou para o jovem. Agora, se for pedagógico, eu acho que é um instrumento interessante. Sim. Se for pedagógico, acredito que sim. Mas será que a realidade daquela escola consegue? A gente tem várias tensões, várias realidades muito distintas, muito diferentes. Quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para as tensões que existem na escola, eu acho que a gente vê uma pluralidade de realidades muito diferentes. E o que eles estão questionando é como esse celular ele não é utilizado de maneira saudável pelas crianças. Porque, assim, nosso cérebro forma hiperlinks. Então, assim, o professor propôs, busque o significado da palavra X. Aí está lá, a criança buscando. De repente, ela já está em outra coisa. E aí o professor não vai conseguir ser, né, aquele fiscal de celular, né? Eu acho que a gente tem que pensar na idade de dar celular para essas crianças. Eu acho que criança do primeiro setênio não tem que ter celular. E a gente precisa pensar que a criança, emocionalmente, no segundo setênio, ela não está tão firme ainda, né, para ter um celular, né? Há várias questões, filhos pais separados, aí precisa de celular porque o pai não fala com a mãe, aí fala com o filho diretamente pelo celular, enfim. Todas essas questões que são complexas, né? Não dá para pensar nessa proibição de uma forma tão simplória assim. Sim. E nós temos um Brasil continental com realidades, muitas realidades diferentes. Eu entendo que o celular ele pode, sim, ser utilizado de maneira pedagógica. Não acredito que seja utilizado por crianças menores de 14 anos, porque elas não têm amadurecimento para utilizar. Eu posso estar sendo bem polêmica aqui, né? Se o professor acredita que ele tem uma didática que vai envolver aqueles alunos e que vai ter um saldo positivo com o celular, ok, legal. Mas tem professores que não conseguem ter esse domínio, essa didática, e preferem não utilizar. Né? Agora, que a gente tem, sim, que observar e olhar para a dependência de muitas crianças em relação ao celular, aos dispositivos digitais, isso a gente precisa olhar com muito mais acuidade, né? Com muito mais cuidado. Eu entendo isso. Sim. E aí, pensando aqui em Pierre Levy, né, que é um clássico, né? Ele falando da inteligência coletiva, que é fortemente ligado, essa teoria, à internet e às tecnologias digitais. Né? Então, assim, a inteligência coletiva ela vai permitir que a gente se conecte, né? A gente construa conhecimento de forma distribuída, através de nossas experiências também, né? Então, se a gente pensar assim, esse podcast aqui, Aliana, é uma inteligência coletiva, né? A gente está trocando e o quanto que eu estou aprendendo e o quanto que nossos espectadores estão aprendendo, né? Então, assim, a gente está formando essa inteligência coletiva, né? De grão em grão, a gente está tentando, né? É isso aí. Esse livro é maravilhoso. Já estou com o livro aqui na mão. Esse livro, Michele, é uma bíblia, né? É maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Eu quero tirar uma foto com você com esse livro. Ótimo, vamos fazer tirar uma foto. Eu quero tirar. Cadê o Bernardo para tirar foto? E o outro, a Sociedade em Rede também. Rede. Todos são uma bíblia de informação, de conhecimento, que os livros são chaves para o conhecimento. Por isso que eu utilizo aqui a chave, né? A chave do nosso podcast. Olha ela aqui. A chave que está na logomarca. Olha ela aqui. E aí a gente tem um quadro que é a entrega da chave.
Eu queria saber se você trouxe a sua chave. Eu trouxe. Que lindo. Depois de muito refletir, aí eu tive um insight. Eu falei, opa, é isso. Eu trouxe uma Bic. Todo mundo já teve uma Bic na vida, Sim. né? E É uma grande chave. É uma grande chave. E essa Bic ajudou tanto e ajuda tanto a gente escrever, né? Quando a gente vê uma palestra, a gente pega a nossa caneta, peraí, eu tenho que escrever para eu memorizar, né? Para eu ter o contato. E essa, usando de semiótica, né? Esse ícone, esse signo maravilhoso que é a Bic. Bic, por favor, patrocine aqui, Portal de Beats. Patrocínio. Ela vai ser um caminho para o conhecimento. Sim. E por que eu trouxe, né, uma caneta? Meus pais, eles sabiam escrever o nome, né? E nessa conjuntura social de um Brasil pouco letrado, né, que eu tenho como exemplo meus pais, pouco letrados, que não tiveram a possibilidade, a oportunidade de ir para a escola, e vamos lembrar que até 1950 metade da população brasileira era analfabeta, que é assim um escândalo, né, para um país que quer ter igualdade, né? Então, daí você vê que a gente já sai muito atrasado, né, nessa competição que eles querem, né? A sociedade quer colocar. Mas eu fui querendo estudar. Eu acho que pelo conhecimento, cheguei ao doutorado para eu pensar, para eu ter as minhas próprias reflexões, sabe? De eu falar assim, peraí, isso está me trazendo o quê? O que isso vai agregar para mim? E tem uma frase da minha tese que diz que a liberdade ela é alcançada com uma ética coletiva, né? A gente precisa educar os nossos afetos. A verdadeira liberdade é quando a gente educa os nossos afetos para uma ética coletiva. Então, se você for, né, pensar a sua tese numa frase, né, é isso. Para alcançar essa liberdade que a gente quer, a gente precisa educar os nossos afetos. A gente precisa entender, né? Eu estou sentindo inveja daquela pessoa. Olha, eu não estou sendo legal comigo mesma. Né? Eu preciso torcer para as pessoas serem felizes também. Então, a gente vai educando os nossos afetos, nos autoconhecendo, para a gente ter uma ética coletiva, né? E isso implica também escolhas significativas, né? Não só para mim, mas para o todo. E aí, por que essa caneta é verde? Porque eu tenho que ter uma ética com a natureza. Perfeito. Porque se eu não me considerar a natureza, eu vou achar que eu sou apartado dessa natureza. E isso é uma grande ignorância humana, achar que eu posso destruir esse mundo. Né? Eu preciso ter um conhecimento verde. Né? Vamos ter conhecimento verde, que é esse conhecimento pautado numa ética. Sabe? Então, tá aqui. Então, a gente vai fazer a entrega da chave. Vamos abrir o compartimento. Vamos colocar aqui a nossa câmera 1 para a gente fazer a entrega da chave. Aê! Pronto. Esse momento é um momento riquíssimo, é um momento que eu amo demais. E quando você traz uma caneta, né? A caneta ela é um símbolo do conhecimento, de ideias. É o momento que a gente registra o que a gente está pensando e registra o que nós estamos ouvindo em uma palestra, em uma aula. Então, quanto de conhecimento que é uma caneta? E a outra situação é que a caneta é criação. É desenho também. Caneta Está verde. Aqui, e a caneta verde ainda tem a questão da natureza, né? Nós somos natureza. E assim a gente registra a sua presença no Portal de Beats. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Beats.